Por mais inteligente que você possa ser, existem e sempre existirão questões que você não sabe. Mas fala sério, algumas coisas nos deixam com a pulga atrás da orelha para descobrir. Por exemplo, você já se perguntou por que os pássaros voam em V? Ou qual gosto tem a carne humana? Bateu a curiosidade? Se vocês quiserem que este tema se torne uma série do canal, deixem muito like, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos lá! Como a maioria já sabe, dia 15 de novembro iremos sortear um iPhone 7 aqui no canal. Para você concorrer, basta se inscrever, dar like, ativar as notificações, ser um inscrito fiel e comentar algo relacionado ao vídeo de hoje. Continuamos com o vídeo. Peixes bebem água? Parece piada, mas podemos sim considerar que os peixes bebem água e fazem xixi. Em peixes de água doce, uma pequena quantidade de água entra pela boca e segue pelos órgãos respiratórios. Vai para o rim do peixe, que elimina o excesso por meio de algo que se parece com o nosso xixi. A água entra por meio de osmose e é assim que tiram o oxigênio da água para o sangue. Ao sair, a água auxilia o peixe a eliminar o excesso de sais. Claro que eles não bebem água para se hidratar como a gente, mas já dá para considerar, hein? Para onde vai os balões de hélio que soltamos? Você sabe o que acontece com os balões depois que soltamos eles no ar? Balões de gás hélio podem voar por grandes distâncias e alcançar quase 10 km de altura. Quando soltamos eles no ar, existem dois destinos para o balão. O primeiro deles é que depois de voar por um tempo, o balão perde o hélio de dentro e volta para o solo. Ou, em algum momento da viagem, a diferença de pressão dentro e fora do balão é tanta que acaba estourando. Então, se estiver com paciência, pode se encontrar o balão que perdeu. Só não garanto que será rápido e nem perto. Por que escutamos nossa voz diferente? Você também odeia ouvir a sua voz quando ela é gravada? Com certeza, você já se questionou se sua voz era realmente insuportável, como a que você ouviu em uma gravação. A resposta para a sua pergunta, meu amigo, é sim. A voz que você ouve enquanto fala, a voz interna, por assim dizer, sofre interferência de músculos e ossos, que é por onde as ondas sonoras passam, antes de chegar aos tímpanos. Essa interferência com obstáculos, inclusive a do nosso crânio, deixa ela mais grave e bonita. Já a voz gravada é um som externo que não sofre essas mesmas interferências e é essa voz que as outras pessoas ouvem. Por que sentimos dor na lateral da barriga? Chamada popularmente de dor lateral, dor nos flancos, dor desviada, dor de veado, dor de burro. Essa dor que incomoda e muito ainda não foi 100% explicada. Existem algumas teorias. Uma das explicações é a de que a dor vem de um ligamento que sustenta o fígado e o baço, que entra em fadiga durante um exercício. Já alguns especialistas afirmam que é devido à falta de circulação sanguínea para o diafragma. De qualquer forma, o conselho que damos é aumentar os exercícios gradualmente e não ingerir alimentos pesados antes de exercícios. Nada de hambúrguer pré-treino, hein? Qual o gosto da carne humana? Eu sei que parece estranho nós respondermos esse tipo de questão, mas podem ficar tranquilos que ninguém aqui comeu um churrasquinho humano, viu? Melhor saber antes a resposta aqui do que querer provar, né? Para ter noção de qual é o sabor de carne humana, recorremos a depoimentos de gente que provou. Alguns canibais como Hermie Mavis e Carl Denk afirmam que a carne humana se parece muito com a carne de porco, só que alguns consideram ela mais amarga e outros mais doce. Bizarro, né? Qual a parte mais suja e mais limpa do nosso corpo? Agora, para te desanimar de tentar experimentar carne humana, você sabe qual é a parte mais suja do corpo humano? E a mais limpa? Claro que isso depende de uma infinidade de fatores, mas alguns médicos concordam que a parte mais limpa do corpo humano são os olhos. Isso porque as lágrimas, os cílios e as pálpebras são responsáveis por manter os olhos limpinhos o tempo todo. E a mais suja? Você suspeita? Sim, é esse buraco que fica localizado bem no meio da sua barriga. Calma, eu tô falando do umbigo. Ele é considerado sujo porque permite que as sujeiras se alojem nele. Por que os gatos odeiam água? Não entende por que seu gato odeia tanto tomar banho? Depois de ver os vários motivos que ele tem, vai até dar razão ao coitado.
O primeiro deles é a origem da espécie, que aconteceu em regiões desérticas no Oriente Médio, ou seja, não era tão comum encontrar água. O segundo motivo é o fato da água fazer com que o pelo do gato pese, atrapalhando a sua mobilidade e agilidade. Logo, eles que adoram uma liberdade. Outra razão é que, como o faro deles é excelente, eles conseguem sentir o cheiro dos químicos das águas em contato com eles, e isso não os agrada nada. E o quarto motivo é o instinto de sobrevivência, já que eles possuem um sistema respiratório muito delicado. Deixa ele ficar só na lambidinha mesmo, poxa! Por que sentimos enjoo ao viajar? Você já se perguntou por que sente vontade de vomitar ao viajar? A resposta para essa pergunta se resume em uma palavra: cinitose. Ela basicamente é o que acontece quando o nosso cérebro recebe uma informação pelo ouvido responsável pelo equilíbrio e outra, conflitante, pelos olhos. Em um barco, por exemplo, seus ouvidos sentem que você está em movimento, mas seus olhos sentem que você está parado. Como resposta, a mesma área que é estimulado com uma intoxicação alimentar é estimulada com a cinetose, e seu corpo começa a se preparar para o vômito, como se um corpo estranho tivesse por ali. Doideira, né? Por que os pássaros voam em V? Essa também foi a pergunta que alguns cientistas se fizeram antes de realizar estudos que procurassem entender o porquê do formato em V no voo dos pássaros que andam em bando. Eles descobriram que voando dessa maneira, as aves conservam mais suas energias. Essa posição permite que, em uma espécie de cadeia, um animal ajude o outro, proporcionando menos resistência do ar para o membro que está atrás, devido à pressão do ar causada pelo bater de asas do pássaro da frente. O outro motivo é também que nessa posição facilita a coordenação e comunicação do bando. E é tudo organizado, viu? A linha de frente é sempre alternada com o tempo, e a idade, sexo e tamanho são fatores para a escolha do próximo líder. Interessante. Como são feitas essas fotos? Temos certeza que você já ficou impressionado com alguma fotografia quando estava dando aquela conferida no Instagram. Como fizeram aquela foto? Claro que um bom equipamento faz toda a diferença, mas, meu amigo, um bom profissional é o principal. Criatividade é a resposta. Isso fica bem claro quando vemos essas fotos dos bastidores, seja colocando um recipiente cheio de água próximo ao modelo ou cuspindo água para simular um jato. Tudo vale na hora de fazer uma boa foto. Deixa seu like, se inscreva, ative as notificações e confira a primeira parte deste vídeo. Até a próxima!